Boa noite a todos. Vamos para a nossa aula número 15, está falando sobre os sacramentos em espécie, né? Hoje vamos falar sobre a ordem e o matrimônio. Como sempre, vamos começar com a nossa oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Bom, vamos lá. Nossa revisão da aula passada, falamos sobre a introdução aos sacramentos, na aula retrasada, e na aula passada a gente já falou sobre a Eucaristia e a Crisma. E aí a gente completou uma tríade, né, que se chama os sacramentos da iniciação cristã. Para explicar o porquê esses sacramentos são espalhados, não são unificados, como era na igreja primitiva, a gente deu, na aula passada, uma explicação pastoral teológica e uma explicação pragmática histórica. Qual que é a explicação pastoral teológica? Esses sacramentos são espaçados. Quais sacramentos, Mateus? Batismo, primeira comunhão e crisma. Veja na sua vida concreta. Batismo quando você nasce, geralmente, se você não se converteu já numa idade maior. Depois a primeira comunhão, você faz ali, né, na idade da razão, 8, 9 anos, e depois a crisma, a confirmação na adolescência. Esse espaçamento, pelo motivo pastoral teológico, é porque é bom que tenha essa separação por questões de maturidade e desenvolvimento da razão. Então, como a crisma ela é uma confirmação, é justo que é bom que ela seja idêntica, se ela identifique com uma maturidade no sentido físico. Apesar de São Tomás de Aquino falar que essa maturidade nem sempre demanda uma maturidade física. A maturidade espiritual é completamente diferente da maturidade física. Mateus, me explica isso. Santa Teresinha do Menino Jesus era uma criança que tinha uma vida espiritual muito madura. Então, essas coisas não são sinônimas. Mas, apesar disso, pastoralmente é melhor que tenha essa identidade e, portanto, essa é o motivo pastoral teológico para esses espaçamentos entre esses sacramentos. E qual que é o motivo histórico pragmático que você falou, Mateus? Como a gente explicou, a crisma ela só pode ser ministrada ordinariamente pelos bispos. Portanto, na igreja, durante sua história, ficou claro que você sempre ter um bispo à disposição para ministrar o sacramento se tornava impossível. Se hoje já é difícil, né, com os meios que a gente tem, imagina na igreja primitiva, né, como era difícil você ter um bispo se locomovendo entre as igrejas. Portanto, esse espaçamento, essa concentração da crisma numa data específica se tornou algo mais pragmático para a época e se mostrou também mais pragmático na história da igreja. Falando um pouco sobre os sacramentos em espécie, em resumo, a gente falou da confirmação. Qual o significado da confirmação? É essa total comunhão com o Espírito Santo, refletindo no Evangelho um momento específico de Pentecostes, quando cai língua de fogo do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria. E por meio dessa manifestação do Espírito Santo, nós recebemos na confirmação os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, que reforçam a graça batismal. Então, por isso que a confirmação confirma e nós nos tornamos, né, como as tias da catequese gostam de falar, soldados de Cristo. Né? Isso já era simbolizado no Antigo Testamento, com a questão justamente de que agora, para os judeus, né, o Messias ele havia de vir para reinar sobre o seu povo. E esse reino de Cristo, que é o Messias para nós católicos, ele é manifestado pela confirmação do Espírito Santo. Porque por meio do Espírito Santo nós podemos agora propriamente agir bem. Porque agimos bem não por mérito próprio, mas pela manifestação do bem em si, que é Deus. Então, o Espírito Santo, que é o ente relacional da Trindade, ó, mais uma revisão de uma aula passada, se manifesta em nós, se manifestando em nós. É possível a santidade, é possível a salvação, é possível a redenção da humanidade com mais propriedade. Então, por isso, é a importância da nossa crisma. Falamos também que o ministro ordinário é o bispo, extraordinariamente pode ser o presbítero, né, ou o sacerdote, o padre, né? Ele pode ministrar, mas desde que esse óleo, o óleo da crisma, seja bento por um bispo. E a Eucaristia, Mateus, como é que foi a revisão? Vamos fazer uma revisão da Eucaristia que a gente viu aula passada, não lembro mais de nada. Como faz essa revisão aí para mim? Então, qual é o significado da Eucaristia? A Eucaristia é o sacramento magnânimo da igreja. Por quê? Por meio da Eucaristia, há a instituição. Naquele momento específico, quando o padre ele proclama a fórmula
a fórmula da Eucaristia, há ali de corpo e alma e espírito Cristo. É a forma que Cristo se perpetua na história por meio do seu corpo, simbolizando a sua morte, a sua ressurreição, né, naquele momento específico, pela redenção da humanidade. Já existia esse símbolo da Eucaristia no Antigo Testamento quando a gente vai pensar do maná que caía do céu. É uma simbologia da Eucaristia. Agora, o maná propriamente dito é o maná verdadeiro, que é o próprio corpo de Cristo. Como a gente falou, como que era difícil entender quando Cristo falava para os seus discípulos: vocês comerão da minha carne e beberão do meu sangue. Muitas pessoas se assustaram com essa frase de Jesus na época. Então, exigia uma certa força para você compreender algo que é extremamente complexo. E para você entender esse sacramento, demanda uma alta espiritualidade, uma alta compreensão de todas as coisas que a gente já vem vendo nessa aula de doutrina. Por isso que quando a gente vai falar de sacramento, a gente deixa para depois. Demanda tanto um conhecimento quanto uma maturidade espiritual para a gente tentar entender isso. Como se realiza a Eucaristia? Por um milagre que ocorre em toda a missa, chamado transubstanciação, mudança de substância. Os acidentes permanecem. Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas a substância muda. O que é a substância? A substância qual que é a substância ali? A substância é, o que é aquela coisa em si? Aquela coisa ali não é mais pão, é corpo. Aquela coisa dali não é mais vinho, é sangue. Por mais que os acidentes permaneçam, o gosto de vinho e o gosto de pão. O que são os acidentes? Conceito metafísico, substância e acidente. Substância é aquilo que existe de forma, é um substrato, existe de forma independente no mundo. Acho que são as categorias de Aristóteles, né? A substância é a principal. Os acidentes são o quê? É aquilo que não existe por si, mas existe em dependência de outra coisa. Então, os acidentes existem na substância. Vamos explicar isso aqui, que vale a pena a gente gastar esse tempo. Pão, substância, o pão. O que são os acidentes? O gosto do pão, o aspecto de pão, né? São os acidentes, são as coisas que só existem no pão. Então, o pão é a substância principal, os acidentes são essas manifestações, que a gente pode dizer assim, da sua entidade. Então, esse foi um breve resumo da aula passada. Vamos começar a aula de hoje respondendo 2 perguntas. A gente vai gastar um tempinho aqui com essas 2 perguntas, mas eu acho que vai ser fundamental. A primeira pergunta é respondida por São Tomás na Suma Teológica, na terceira parte, que São Tomás ele coloca o seguinte questionamento: esse pão utilizado na Eucaristia para a transubstanciação, é necessário que esse pão seja um pão ázimo? O que é o pão ázimo? É o pão sem fermento. Se a gente for ler o Antigo Testamento, os judeus eles se preservavam desse pão com fermento, né, que simbolizava a corrupção. Fermento ele pode simbolizar, de acordo com São Tomás, a corrupção, mas também pode simbolizar a caridade. Por que a corrupção? Porque o fermento, você lembra daquele acontecimento do Evangelho, que Jesus fala assim: preservai-vos do fermento dos fariseus, né? Que torna a corrupção, né? A corrupção das ideias. E o que seria o fermento como representação da caridade? O fermento, quando ele está no pão, ele faz que o pão cresça, como a caridade. A caridade faz que algo que seria xoxo cresça, né? A caridade é a manifestação do amor. Então, existem esses 2 símbolos, esses 2 significados do fermento. E aí São Tomás se pergunta: esse pão da Eucaristia precisa ser ázimo? Aí São Tomás assim responde: o requisito material da Eucaristia é o pão, ponto final. Pão de trigo, ponto final. O pão ázimo não é uma necessidade para a celebração desse rito da Eucaristia. Por mais que São Tomás ache conveniente que esse pão seja ázimo. Mas aí é uma questão de conveniência, não é uma questão de necessidade. E é interessante, porque há uma divergência. A Igreja Romana, a nossa Igreja Latina, ela, em regra, a Eucaristia são com pães ázimos, né? Enquanto que nas igrejas gregas, os ritos ortodoxos, geralmente não há esse requisito. Eles são mais flexíveis, que não utilizam o pão ázimo, né? Eles utilizam o pão nesse significado do fermento, representando aqui a caridade, né? Eles utilizam essa simbologia. O que São Tomás fala? Mas existe essa divergência entre liturgias, né? O que São Tomás fala com sabedoria? Olha, que cada pessoa siga seu rito. Por mais que a liturgia ela não seja algo muito concreto, como a gente já viu numa aula passada, que a liturgia ela tem o seu lado de essencial, mas também tem o seu lado de mutável, é importante que a gente respeite esses costumes litúrgicos, porque é a forma específica daquele povo se manifestar. E a forma específica daquele povo se manifestar
indica a multiplicidade da igreja que vive na sua unidade. Isso a gente já tratou em aulas passadas. Então, São Tomás ele reconhece a importância que esse dilema se estabeleça conforme a liturgia local. Né? Agora, a gente está falando aqui dessa pequena divergência entre essa questão específica, se os pães devem ser ázimos ou não para a celebração da Eucaristia. Eu falei, olha, a Igreja Ortodoxa, ela não utiliza os pães ázimos, e a Igreja Latina, nosso rito latino, utiliza. E aí, eu decidi colocar nessa aula mais um debate sobre essa questão do cisma do Oriente. Porque essa semana, um amigo veio me perguntar sobre isso. O que foi o cisma do Oriente? O cisma do Oriente está localizado ali por volta dos anos 1000. É chamado o grande cisma da história da igreja. O que era esse grande cisma? Primeiro, você tem que pensar que esse cisma do Oriente ele não é um cisma imediato. Ele não ocorreu de uma hora para outra, Ele é um processo gradual. Processo gradual de que a igreja, que ela depois da conversão de Constantino, ela assume para si a estrutura do Império Romano, a igreja vence o Império Romano no sentido tanto político quanto no sentido espiritual, se veste da manifestação do Império Romano. Do Império Romano existia uma duplicidade entre o Império Romano, que era enorme, né, se vocês forem ver, um mapa do domínio do Império Romano, mas existia uma duplicidade do Império Romano do Ocidente e do Oriente. E dentro dessa duplicidade de Ocidente e Oriente, você encontra uma duplicidade de capitais, Constantinopla e Roma. Essa manifestação de poderes políticos que se relacionavam com o poder da autoridade da igreja, que é o poder sagrado, como eu falei para vocês, sempre quando esses dois âmbitos se confundem, a igreja paga o pato do poder político, paga o pato dos problemas políticos. Essa questão da primazia de Roma, da primazia de Pedro, passa automaticamente a ser um problema, porque você está submetendo o poder político de Constantinopla ao poder político de Roma. Então, pensem que isso a longo prazo geraria problema. Fora que, nesses 1000 anos de igreja antes do cisma, já houveram momentos em que os papas estavam em Constantinopla por alguma guerra, alguma coisa do tipo, não estava em Roma, etc. Então, vocês percebam que isso vai desgastando politicamente essas divergências, pequenas divergências. Quais foram as motivações políticas desse cisma? Primeiramente, uma revolta contra a autoridade do Papa. Justamente por isso que eu falei para vocês. O Oriente ele tinha uma certa autonomia e um respeito ao seu patriarca, que respondia ao Papa. Isso nunca tinha sido um problema do ponto de vista expresso. Só que esse desgaste dessa perda, dessa autonomia perante uma autoridade maior que é o Papa, esse poder de imperium do Papa, poder que o Papa tem de ser primaz, isso gerou uma dificuldade do cisma. E só você pensar que os patriarcas são tentados àquela tentação do poder, né? Por que eu tenho que responder esse cara que está lá em Roma? Pensa que não tem os meios de comunicação que tinha hoje. Né? Você vê aqui, não, a gente aqui é Constantinopla, que é o centro do mundo, né? Pô, a gente vai ter que ficar respondendo para esse cara, o cara fica se metendo aqui, fica tirando o nosso. A gente tem que mandar dízimo para lá, tem que mandar dinheiro para Roma. Pô, o que é Roma? Aqui que é a capital do cristianismo, Constantinopla, a grande Constantinopla. Então, assim, você já consegue observar essa tentação. Segundo motivo político é essa questão cultural. Você tem não somente culturas completamente diferentes, línguas diferentes, uma dificuldade linguística, enquanto que em Roma você vai ter o latim, no Oriente você vai ter o grego e outras línguas, mas principalmente o grego, você vai ter essa divergência linguística, cultural e de ritos, litúrgica. Há uma diferença litúrgica. Isso não é um problema em si, como a gente viu, a igreja ela convive com essa diversidade. Mas isso favorece a tentação cismática. Qual foi a gota d'água? Um patriarca chamado Michael Cerulário, né? Ele teve uma divergência com o Papa Leão IX na época. Ele sofreu dessa tentação do cisma, dessa independência, e começou um debate, começou a se acirrar na época sobre a questão da unidade da igreja, sobre a obediência à primazia de Roma. O que acontece é que o Papa Leão ele enviou como se fosse um cardeal para ser seu representante junto ao patriarca, para fazer valer o seu poder de primazia. Só que acontece o seguinte, o Papa Leão IX morre nesse meio tempo.
E como eu falei para vocês, a gente não tem avião nessa época, não tem barco, navio, cruzeiro, né? Então, até o cara chegar em Constantinopla, o Papa já tinha morrido. Então, quando ele chegou, o Papa já tinha morrido lá em Roma. Só que ele não sabia, ele está seguindo o mandamento do Papa. Acontece que esse cardeal que foi enviado, ele não é atendido pelo patriarca, o patriarca deixa ele tomando um gelo lá, até que o cardeal ele se enfurece em algum momento, né? Claro que aqui eu estou resumindo a história, e ele decide excomungar o patriarca. Ele não está excomungando, que a gente vai chamar aqui da igreja bizantina, da igreja oriental como totalidade. Ele está excomungando pessoas específicas que estão sofrendo essa tentação do cisma, essa tentação pelo poder independente. Só que acontece que essa excomunhão desse cardeal não tinha relação, não tinha autorização do Papa, porque o Papa já estava morto. Só que não tinha como você saber naquela época. Então, o que acontece? Imediatamente, o patriarca ele retribui a excomunhão. Só que dessa vez ele excomunga o Papa. Ele fala, o patriarca de Constantinopla, ele faz uma excomunhão ao Papa. Não, peraí, então vocês que estão errados, vocês estão me excomungando, mas vocês que estão excomungados. Então, existiu uma excomunhão mútua. Tá? Então, essa aqui é o início da divergência. Aqui que é o começo do problema. Pulando a história. Em 1965, o Papa Paulo VI, num gesto diplomático, revogou essa excomunhão mútua em uma conversa com o patriarca, isso foi há pouco tempo agora, né, 1965. Por mais que não houvesse essa autorização papal para a excomunhão, o Papa ele se predispôs a revogar essa excomunhão. Então, hoje não há validade dessa excomunhão mútua. Ambos revogaram esse ato, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Não, isso significa, então estamos em unidade com a Igreja Ortodoxa? Não há unidade ainda, mas rezamos para que tenha. Né? Você vê agora constantemente que há um melhor relacionamento entre as igrejas. Então, rezemos por essa intenção. Agora, o que pega é o seguinte: existiam também motivações teológicas, mas isso aqui, no fundo, todo mundo fica falando, não, olha só, o cisma do Oriente é a questão do filioque, né? A cláusula do filioque, né? Que é um problema que teve, um problema conciliar no Concílio de Nicéia, que está no nosso credo, se o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho ou se ele procede do Pai. Os ortodoxos acreditam que procede do Pai. E nós, latinos, nós, romanos, acreditamos pelo concílio que procede do Pai e do Filho. Então, essa é a cláusula do filioque que teria causado o cisma. Olha, mas vejam bem, o que causou o cisma é essas divergências políticas e culturais. Isso aqui é só a pitadinha para dizer, olha, tem uma legitimidade teológica aqui para a nossa divergência, porque a questão da cláusula do filioque muitas vezes é entendida pelos teólogos como um problema linguístico do que um problema verdadeiramente teológico. Tanto que há uma unanimidade em se falar que esse problema foi resolvido, né? Por mais que não seja algo 100%. Alguns ainda divergem sobre isso, mas a maioria dizem que sim. Então, essa é a questão do cisma que eu queria falar para vocês, uma breve visão. Porque às vezes vocês vão ver lá, não, a igreja ortodoxa, aí você começa a se confundir, a igreja ortodoxa, mas ortodoxia não tem a ver com... Ortodoxo não é aquele que é fiel às coisas, justamente por isso. Porque eles olharam para a igreja católica, vocês estão me excomungando, vocês que estão excomungados. Eu sou ortodoxo, eu que estou cumprindo a ortodoxia. Por isso que eles se chamam ortodoxos. Por isso que há esse cisma dos ortodoxos, porque eles falavam que eles estavam com ortodoxia. Na verdade, não são ortodoxos, eles são bizantinos. Só que nem toda a igreja bizantina aderiu ao cisma. Tá? Então, essa é uma explicação. E aí, para matar de vez as dúvidas que vocês possam ter sobre o tema. Mas você fala assim, Matheus, eu já ouvi um negócio, né, numa igreja, outras igrejas ortodoxas, a gente tem a igreja do Etíope, a Copta, a Síria, a Armênia, várias igrejas que também são cismáticas. E são chamados ortodoxos. Olha, esses ortodoxos que eu falei agora para vocês, eles não são desse grande cisma do ano 1000. Eles são do cisma do ano 400, que foi um cisma que também existiu na igreja, por conta do concílio de Calcedônia. Então, essas igrejas, a igreja etíope, a igreja copta, a igreja síria, elas são chamadas de pré-calcedonianas. E o que consistia esse cisma teológico? Eles aderiam a uma doutrina que foi declarado heresia pelo concílio, portanto, eles não aderiram ao concílio.
uma doutrina chamada de miafisismo. O que significa esse miafisismo? Existe o monofisismo. O que é o monofisismo? É você falar que em Cristo, é uma heresia cristológica, você falar que em Cristo só existe uma natureza, porque a natureza divina engole a natureza humana. Isso é o monofisismo. O miafisismo, ele é um pouco mais complexo que isso. Ele fala que em Cristo só há uma natureza. Tá? Mas essa natureza é resultado da união hipostática entre Cristo Deus e Cristo homem. Isso continua sendo uma heresia. É um pouco melhor do que o monofisismo, por assim dizer, né? Porque aceita a união hipostática. O que diz o concílio? O que diz a igreja? União hipostática. Em Cristo há duas naturezas, humana e divina. É por meio dessa união de naturezas que são independentes, Em Cristo há duas naturezas que são diversas. Né? Por meio dessa união hipostática na pessoa de Cristo, essas naturezas convivem. E é por meio dessa preservação dessas duas naturezas que é possível a redenção da humanidade na pessoa de Cristo. Agora pode ter embolado para vocês, mas depois vocês revejam a aula em vídeo, tentem entender, pesquisar mais sobre isso. Mas é importante a gente entender aqui que essas igrejas ortodoxas elas não têm a ver com o cisma específico do Oriente. Tá? Então, é uma visão geral. Não é sobre o tema de hoje. Gastamos um tempo com isso, mas eu achei importante, me deu na cabeça para falar sobre esse tema com vocês, para a gente ter uma visão geral sobre a igreja. Então, vamos entrar no tema de hoje específico, que é o matrimônio. Vamos mandar a bola. Só para uma breve introdução. O sacramento da ordem vai ser falado por último. Eu vou falar brevemente, porque a gente já abordou muitas coisas do sacramento da ordem ao longo de todas as aulas. Então, vou dar um enfoque maior ao sacramento do matrimônio. Tá? Vamos lá. O que é o matrimônio, meus amigos? Nos dias de hoje, as pessoas acreditam que o matrimônio é um contrato jurídico. Por quê? Porque o matrimônio, que não é um contrato jurídico, mas uma instituição de Deus, ele foi civilizado pelo direito. As pessoas, quando pensam em matrimônio, elas pensam antes no contrato jurídico com efeitos patrimoniais, com efeitos extrapatrimoniais, mas uma realidade que é jurídica. Só que não é bem assim que funciona. O direito, ele não surge do nada, como alguns positivistas acreditam. O direito, ele não surge com uma imposição de vontade. Né? Eu vou criar uma coisa, então eu utilizo o direito como meio de criação, o meio de controle social. Não, isso não é o direito. O direito, ele vem para dar uma roupagem a algo que já existe. Essa é a diferença do direito autoritário moderno para um direito natural, um direito clássico. O direito, ele tem limites numa coisa chamada lei natural. O que é lei natural? Lei natural é a realidade das coisas. Eu não crio um direito do nada, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Esse direito ele tem que estar relacionado à realidade. Eu não posso criar um direito que eu possa voar. Então vou fazer uma lei lá, né? Lei 14.557. Mateus agora irá voar, vai ter a propriedade de voar batendo as mãos. Isso vai acontecer? Essa lei é possível? Não, por quê? Existe uma desobediência a uma lei natural evidente. Então, o direito ele precisa dessa relação com a realidade, uma coisa que se perdeu hoje. Tá? Então, o matrimônio, as pessoas enxergam o matrimônio como um vínculo jurídico, um vínculo civil. Isso não é um matrimônio, para começar. O matrimônio é um sacramento. O matrimônio é uma instituição criada por Deus. O matrimônio é uma instituição real. A gente pode utilizar aqui a linguagem aristotélico-tomista, a gente está falando das substâncias, né? Falando dos acidentes. O matrimônio é um acidente chamado relação. Você vai falar para mim, Matheus, matrimônio é acidente, né? Então nem importante, né? Acidente é substância que é a parada. Acidente é mais ou menos. Não, acidente não tem nada a ver com importância ou não. Por exemplo, o gênero é um acidente relação e nem por conta disso você pode mudar seu gênero à torta e à direita. O sexo da pessoa. O gênero aqui, relação, por quê? Porque é o acidente que faz com que duas substâncias primeiras, duas pessoas, dois seres humanos se unam num vínculo criado por Deus. Isso é o sacramento. Isso é o matrimônio. E esse vínculo entre essas duas pessoas
geram consequências na realidade. E esse vínculo, por ser criado por Deus, tem seus atributos, tem seus requisitos. E aí sim entra a realidade do direito. Agora entra o direito canônico para prever juridicamente aquilo que foi criado por Deus na realidade. Então, o matrimônio, quando não existia essa civilização das nossas realidades sacramentais, ele existia no direito canônico como uma roupagem jurídica. Agora, com a independência do direito civil, do direito canônico, né, da criação dos códigos, etc., aqui a gente vai entrar numa questão de história do direito, você tem uma amputação dessa realidade do matrimônio que passa a ser considerado somente o vínculo jurídico. Por quê? O Estado corta relações com a igreja. Então, o matrimônio ele perde o seu sentido de ser, ele perde seu conceito de instituição criada por Deus. O matrimônio, agora, civilmente, ele é considerado algo da imposição. Percebam, não há identidade entre esse matrimônio civil e o matrimônio real, o matrimônio religioso. São coisas diferentes. Por mais que o matrimônio civil pode partilhar de algumas semelhanças e algumas validades e alguns efeitos para o matrimônio real. Tá? Tem um compêndio que hoje são livros chamados Teologia do Corpo, que são um conjunto de homilias, de discursos de João Paulo II, que ele trata especificamente sobre esse tema da sexualidade humana, da antropologia humana, que vai resultar numa melhor compreensão do que é o homem, o que é a dignidade humana, qual que é o conceito de homem, para você melhor entender essa instituição real do matrimônio. Em primeiro lugar, São João Paulo II, ele vai falar que o matrimônio é essa união corporal e espiritual dessas duas substâncias. Sendo essa união corporal e espiritual, os efeitos dessa união é justamente a manifestação do amor de Deus. Então é por meio do matrimônio, ou por meio do sacramento da ordem, que a gente vai ver no final, que nós exercemos relacionalmente a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança de Deus. Somos criados para amar. Então é por meio do celibato, é por meio da ordem, ou é por meio do matrimônio me unindo a uma pessoa específica que eu amo especificamente. Esse é o local do sacramento. O sacramento do matrimônio ou o sacramento da ordem é a vivência da imagem e semelhança de Deus. Nessa relação, dessa unidade de duas substâncias diferentes, o homem e a mulher, eles presenciam, por analogia, de uma realidade que é divina. As pessoas da Santíssima Trindade, antes da criação do mundo, já se relacionavam. Essa é a relação de amor que há na Santíssima Trindade. E nessa relação de amor do matrimônio, a gente participa analogicamente da Trindade. Então, o matrimônio é essa comunhão, essa vivência da comunhão. E é por isso que a gente falou lá na aula, numa dessas nossas aulas sobre a igreja, que existe uma realidade matrimonial da igreja com Cristo. Porque a realidade de união é por meio do matrimônio que Cristo se une à sua igreja, se une à humanidade, torna essa humanidade una com ele, e por meio dessa unidade eleva para os céus. Então, Cristo, ele casa. O ato de Cristo é um ato matrimonial e um ato sacerdotal ao mesmo tempo. Esse sacramento está instituído na vida de Cristo. Agora, quais são as consequências? Quais são os atributos do matrimônio, sendo essa comunhão, essa unidade? Qual que é a finalidade, em primeiro lugar? A gente não pode perder esse conceito de finalidade, que é super importante. A finalidade do matrimônio é a união metafísica das duas substâncias. Então, o homem e a mulher, por meio do matrimônio, se unem metafisicamente, se tornam um. Essa é a finalidade. O meio para alcançar esse fim é a convivência entre os esposos, né? Entre os cônjuges, a convivência, manifestada propriamente no ato sexual. Opa! O ato sexual ele está inserido na realidade matrimonial. O ato sexual, que é a junção tanto do prazer dessa unidade, que é manifestado espiritualmente e naturalmente, existe o prazer sensorial, sensitivo no ato sexual,
E esse ato sexual, que nessa unidade no meio do matrimônio, gera uma consequência. Dessa unidade não há egoísmo, há uma coisa que a gente vai chamar de coparticipação da criação, ou, de forma mais simples, da procriação. Então, a consequência do matrimônio é a procriação, é a abertura à vida, por meio dessa vivência da unidade, por meio do ato sexual, com a finalidade de união. Aí você vai falar assim, Mateus, mas nem todos os casais têm filhos. Por quê? Porque essa procriação, por mais que ela seja uma consequência do matrimônio, ela nem sempre existe. Porque é uma coparticipação. Nós participamos da criação em Deus. Então, estamos dependendo de uma coisa chamada o quê? Providência divina. Se um casal ele tem uma impossibilidade de ter filhos, tanto natural quanto sobrenatural, ou se um casal tem 7 filhos, outro casal tem 1 ou tem 2, é por uma questão de providência divina. Não uma depreciação daquele casamento. Então, esses são os atributos. E aí a gente vê o absurdo que é você amputar a realidade do ato sexual da realidade matrimonial. E aí a coisa se desordena por inteiro. Por que as pessoas estão ficando doidas com o sexo desregrado? Porque ele está fora do ambiente matrimonial. E o ambiente matrimonial que tem isso gera o quê? Consequências antropológicas dessa amputação. A mulher que precisa da segurança da unidade do homem não tem mais. A mulher surta. O homem não tem mais compromisso. O homem fica de galho em galho, de mulher para mulher. E essa realidade da unidade é perdida. E o fruto dessa amputação do ato sexual do meio matrimonial é o egoísmo. É o ego. Não à toa, uma das maiores doenças do mundo moderno é a depressão. E aqui eu não estou falando somente da depressão fisiológica, que existe e é real, mas também da depressão espiritual. Então vamos lá. Para fechar, o significado desse matrimônio, essa íntima comunhão de vida e de amor, que está lá em Mateus 19, quando Jesus fala, de modo que já não são 2, mas uma só carne. Esse é um mandamento evangélico. Quais são os requisitos do matrimônio, Mateus? Os requisitos, essa celebração litúrgica é pública. Essa celebração litúrgica demanda uma testemunha qualificada da igreja. E essa união litúrgica depende de um consentimento matrimonial. Aqueles que se casam, que vão estabelecer uma unidade, é preciso que eles entendam o que é essa instituição real. Se não é somente um contrato, se um contrato você precisa ler para você aceitar, que não é muito que a gente faz de vez em quando, né? Tem uns contratos de adesão aí que a gente assina sem olhar. Quanto mais uma instituição real que é o matrimônio. Então, existem esses atributos que eu falei para vocês, essas realidades metafísicas do matrimônio, olha, a abertura à vida, o ato sexual, o prazer, a união, todas essas coisas, elas precisam estar dentro da consciência daqueles que celebram, daqueles que participam. Por que dentro daqueles que celebram? Porque o ministro do matrimônio são os noivos. Mas, Mateus, eu sempre vejo casamento com sacerdote. O sacerdote, ele não é necessário. É muito bom que tenha um sacerdote, mas a gente pode ver casamentos celebrados por leigos, né? Principalmente por diáconos. Aí você vê o porquê de poder existir um matrimônio, se ele tiver os requisitos, que é muito difícil, porque dentro da igreja é difícil, mas um matrimônio ele pode ser válido numa igreja evangélica, por exemplo. Mas o problema são os requisitos. Se dentro da igreja a gente já tem uma cacetada de nulidade, quanto mais fora da igreja. Mateus, o que é isso que você falou aí de nulidade? Outro atributo do matrimônio é que ele é indissolúvel. Até a morte. Até que a morte nos separe, aquela frase famosa. Então, quando eu caso com consentimento matrimonial, aquele casamento é para a vida toda, até a morte. Então, o divórcio, que é um instituto jurídico, ele não existe na realidade da igreja. O que é o divórcio? O divórcio é uma anulação de um ato jurídico. Uma anulação do casamento. Olha, não quero mais obedecer esse contrato, cada um para o seu lado, divisão de corpos, separação patrimonial, isso é o divórcio. Não existe isso na igreja. Porque o matrimônio, ele não é um contrato jurídico, é uma instituição. O que existe na igreja são os processos de nulidade matrimoniais. Você olha para um matrimônio que ele não foi válido.
desde a sua concepção. Exemplo, Mateus. 2 pessoas se casaram. O cônjuge, o homem, ele casa com a mulher, que é católica, né? Aberta à vida, entende o conceito de casamento, só que ele casa assim, olha, ela tá achando que esse negócio aí de abertura à vida é tudo da boca para fora, né? O cara tá na cabeça assim, pô, vou trair minha mulher, não tô nem aí, isso aqui é só uma liturgiazinha, né? Etc. O cara tá tudo isso na cabeça, ele não aceita plenamente o matrimônio por completo. Depois a mulher descobre isso, o cara trai ela, o cara não quer ter filho, etc, etc, todos esses problemas. Ela entra com o processo de nulidade. Por quê? Esse cara, ele tá de má intenção desde o princípio. Esse casamento é nulo, ele não existe. O cara não estava com a consciência reta na hora da celebração. Então, essa é a diferença do casamento nulo para uma possibilidade de anulação. Né? São coisas completamente diferentes. Os efeitos desse sacramento do matrimônio são as graças necessárias, por isso que a gente falou que existe uma espécie de graça, que é a graça sacramental, as graças necessárias para que seja possível essa vivência, esse casamento frutífero, esse compromisso até a morte. Então, essas são as graças específicas. As graças específicas também para aceitar com abertura à vida os filhos que vierem, etc, etc. A gente tem que sempre pensar que o casamento ele é feito para que você faça outra pessoa feliz, não para que você se faça feliz. Uma coisa que não existe no mundo de hoje. As pessoas se casam por quê? Eu quero ser feliz, né? Eu vou ser feliz por meio do casamento. E, portanto, se eu não sou mais feliz, eu me separo, né? Não é bem assim que funciona. O amor é doação, representado pela pessoa de Cristo. Então, se eu já estou no casamento querendo ser feliz e não querer fazer aquela pessoa a pessoa mais feliz do mundo, eu já entro errado na coisa. Porque a felicidade consiste justamente em se doar aos outros. Aí você pode me perguntar, Mateus, eu quero tocar em umas questões mais espinhosas aí. Por exemplo, pode existir matrimônio de pessoas do mesmo sexo? Vocês já poderiam responder isso aqui com tudo que eu falei para vocês até agora. Se não é um contrato jurídico, se é uma instituição formada por Deus. Em Gênesis está lá, casamento de homem e mulher. É possível o casamento, o matrimônio, sacramento dentro da igreja? É impossível. Carece de todos os requisitos, não é só um, não, carece de todos. Não há complementariedade. Não há finalidade procriativa. Como que você vai ter o sacramento? Como que você vai ter essa instituição real? Agora, isso é diferente como o Papa Francisco bem explicava para a gente, isso é diferente de um total de respeito à dignidade humana dessas pessoas. O Papa Francisco falava com todas as letras, olha, é possível que civilmente, como já existe o matrimônio civil, que não tem mais nada a ver com o matrimônio da igreja, é possível que crie-se fórmulas, união estável, né? Que crie-se formas civis para que essas pessoas vivam esse conceito jurídico, esse conceito nominalista do matrimônio. Mas dentro da igreja é impossível, porque não cumpre os requisitos. Então, a questão é simples. Outra questão espinhosa, abertura à vida. O mandato divino no matrimônio é sede fecundos e multiplicai-vos. A consequência do ato sexual, em regra, é a possibilidade de vinda de filhos, como eu falei para vocês. Então, o que é essa postura de abertura à vida? Eu estar disposto perante a Deus de receber os filhos que Ele tem a me mandar. Por isso que o ato da contracepção é um ato intrinsecamente mau, porque eu estou decepando, eu estou fragmentando o casamento, a realidade matrimonial, o ato sexual, porque eu estou tirando a consequência. Eu quero o prazer, eu quero a unidade, mas eu não quero a consequência, que é a possibilidade de procriação. Aí você pode me falar, pô, Mateus, mas caraca, mundo de hoje, né? Muito difícil, como é que eu vou manter economicamente? Como é que vai ser isso? Em primeiro lugar, essa virtude heróica dessa abertura à vida, ela é realizada individualmente por cada pessoa. Então, existe uma coisa que são chamados métodos naturais de fertilidade. Os métodos naturais é basicamente uma pessoa que quer ter uma paternidade responsável. Ela não tem condições econômicas e financeiras de ter mais filho, não está dando mais. Ela, com seu diretor espiritual, vai falar com o diretor e vai começar a fazer os métodos de regulação. O que são basicamente? Eu não sou médico, mas o que são esses métodos? Vocês podem pesquisar com mais profundidade. É você utilizar a natureza, ou seja, os momentos inférteis da mulher, utilizar a abstinência sexual para que você tenha um espaçamento maior entre os filhos. Beleza? Aí você fala assim para mim, não, Matheus, isso aí é camisinha católica. Não, não é camisinha católica. A gente vai ver nos mandamentos, a gente vai saber diferenciar o objeto moral, que é o que faz um ato ser imoral ou não. O objeto moral da contracepção é essa separação
da consequência da procriação. Aqui, o objeto moral não é a negação da procriação, porque mesmo com os métodos é possível que venha os filhos. Aqui a intenção não é, não estou nem aí, não quero decepar. A intenção aqui é outra. E os meios para isso são outros, porque é uma abertura, um diálogo com Deus a essa generosidade. São coisas completamente diferentes. Tá? Para finalizar a aula de hoje, que a gente já esticou bastante, sacramento da ordem. Já falei muito sobre o sacramento da ordem com vocês. É o sacramento que dá ao ministério, o sacerdócio ministerial. Em João 17 fala assim: como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Os apóstolos, eles são símbolo desse sacramento. Jesus escolheu 12 apóstolos e tem outros discípulos. A gente consegue ver no Novo Testamento a presença de outros discípulos que não são necessariamente apóstolos. É por meio dessa autoridade ministerial que Jesus passa a condução desse sacramento que é chamado sacramento da ordem, que são os apóstolos por meio dos bispos, depois os presbíteros, em unidade com o Papa, que é o primaz entre os bispos. Qual que é o símbolo no Antigo Testamento do sacramento da ordem? É o sacerdócio judaico. Esses sacerdotes que são gerados pelo sacramento da ordem, eles participam da pessoa de Cristo, em persona Christo captis, como eu já falei, a cabeça de Cristo. Isso é o fundamento do sacerdócio. Mas todo sacerdote católico, ele age em pessoa de Cristo, não age por autoridade própria. Porque o sacrifício e aquele que ministra, sempre em pessoa de Cristo. O sacerdote na missa, ele ali representa Cristo. Ele gera Cristo por meio da Eucaristia. Na confissão, ele perdoa os pecados com a autoridade de Cristo em pessoa de Cristo. Então, sempre esse sacerdote é aquele que recebe o sacramento, ou seja, o poder, a graça de estar em pessoa de Cristo captis, para ser cabeça da igreja. Quem dá o sacramento da ordem, obviamente, quem tem o sacramento da ordem. Aí a gente tem a sucessão apostólica. Lembrando que o sacramento da ordem é um daqueles sacramentos que geram uma graça indelével, um aspecto indelével, que fica marcado na alma, junto com o batismo e com a crisma. É uma marca que não se pode tirar. Então, aqueles sacerdotes que abandonam, é possível o abandono do sacerdócio? É possível. É difícil, mas acontece. Um padre que não quer mais ser. Mas ele já teve a imposição das mãos, já teve todo o rito. Né? Ele continua com essa marca indelével de sacerdote. Ele é sacerdote até a morte. Até a morte não, indeterminadamente. Até no céu, no purgatório, no inferno. Apesar da sua ausência, ele para de exercer as funções de sacerdote. Por último, questão do celibato. Nos ritos orientais, não é exigido o celibato. Mas tem um requisito para isso. Depois que aquele homem se ordena, ele não pode mais casar. Mas se ele já era casado antes, nos ritos orientais, é possível, sim, o sacerdote. Na Igreja Latina, preserva-se o celibato, porque cresce que, por mais que não seja Mateus, é dogma, não é dogma. É simplesmente uma vivência evangélica. Cristo foi celibatário. Por quê? Por meio do celibato é possível que você não seja pai de 1, 2, 3, 10 filhos, mas pai de milhares de filhos. Você fala assim, não, Mateus, tirou essa frase do livro da tia da catequese. Não, no fundo isso é bastante verdade, porque aquele que vive o celibato verdadeiramente, ele tem o seu coração, não a uma pessoa em unidade no matrimônio, mas tem o seu coração disponível a todas as pessoas e é casado com a igreja. Tá? Então, esse que é o sentido do celibato. E aqui a gente finaliza a aula de hoje e eu vou abrir agora para perguntas.